Início mais uma reunião da Comissão de Permanente Constituição, Legislação e Redação, com as presenças dos vereadores Chico Marques, Renato, Wilson do Povo, com a presença da técnica legislativa, Débora. Começar pela leitura da ata da última reunião. Comissão de Constituição, Legislação e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Ata da 23ª reunião ordinária. Aos 25 dias do mês de setembro de 2017, às 14 horas, no plenário da Câmara Municipal de Itajubá, reuniram-se os membros das Comissões de Constituição, Legislação e Redação e de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, vereadores José Francisco Marques Ribeiro, Wilson Batista Paiva, Renato Nascimento de Moraes, Sebastião Silvestre da Costa, Carlos Eduardo Correia Molina e Fabrício Oliveira Machado. A técnica legislativa Débora Lemes e o diretor jurídico Caio Diego assessoraram a reunião. Atendendo ao que prescreve o artigo 67 do Regimento Interno, a reunião foi presidida pelo vereador José Francisco Marques Ribeiro. Havendo o número regimental, o presidente deu início à reunião solicitando a leitura da ata da 22ª reunião das Comissões de Constituição, Legislação e Redação, Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana e de Saúde, Assistência e Promoção Social, a qual foi aprovada pelos membros presentes das respectivas comissões. O presidente coloca em discussão e votação os seguintes pareceres da Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Parecer do relator ao projeto de lei 4.207, que determina a fixação de cartaz informando os números de telefones do Conselho Tutelar nos estabelecimentos de ensino público e privado do município de Itajubá e da outras providências, de autoria do vereador Antônio Raimundo Santi. Em votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes, apenas retirando a expressão conforme modelo anexo do artigo 2º, caso não haja modelo anexo. Parecer do relator ao projeto de lei 4.209, que dispõe sobre a obrigatoriedade de exibição de mídias audiovisuais educativas sobre promoção de saúde e prevenção do uso abusivo de álcool e outras drogas nas aberturas de shows, eventos artísticos, culturais e educacionais no âmbito do município de Itajubá, de autoria do vereador Joel Carlos de Almeida. Em votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Por fim, o presidente coloca em discussão e votação o seguinte parecer da Comissão de Constituição, Legislação e Redação e Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Parecer dos relatores ao projeto de lei 4.204, que cria cargos e funções gratificadas, altera a lei complementar 67 e dá outras providências de autoria do prefeito. Em votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a reunião, que foi gravada em áudio e vídeo e encontra-se arquivada nesta Casa Legislativa e lavrou-se a presente ata que vai assinada pelos membros das comissões. Câmara Municipal de Itajubá, 25 de setembro de 2017. Obrigado, Débora. Em discussão, a ata da nossa última reunião. Aqueles que estiverem de acordo, em votação, aqueles que estiverem de acordo, que permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Passamos agora à leitura dos pareceres dos projetos. Primeiro, o projeto de lei 4.206, que institui a ficha limpa municipal, a nomeação de servidores a cargos comissionados no âmbito dos poderes executivo e legislativo do município de Itajubá e da outras providências. Com relação a esse parecer, é um parecer longo de 16 folhas, que termina da seguinte forma: ante o exposto, apresentamos toda a abordagem legal, os posicionamentos dos tribunais e as particularidades exigidas ao assunto. Ele não traz uma conclusão por parte da área jurídica. Então, sendo assim, considerando que o doutor Gustavo, que foi o assessor jurídico que fez todo o embasamento legal para esse parecer, ele está ausente da casa nesse momento. Então, queria propor aos vereadores, Renato Moraes e Wilson do Povo, que nós sobrestássemos esse parecer, a leitura desse parecer, deixando a discussão dele para a próxima reunião com a presença do doutor Gustavo, a nossa reunião às 14 horas. De acordo? De acordo? Então, Débora, por favor, que você comunica o doutor Gustavo para a gente, para que ele seja presente na reunião da próxima segunda-feira, às 14 horas, para a gente contar com a presença dele na discussão do parecer ao projeto de lei número 4.206/2017. Passamos, então, à leitura do parecer ao projeto de lei 4.194/2017. Verdade substitutivo, parecer ao substitutivo número 1 ao projeto de lei 4.194, que dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação da listagem dos candidatos inscritos
recadastrados e selecionados nos programas habitacionais e da outras providências, de autoria do vereador Antônio Raimundo Santi. Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Parecer do relator ao substitutivo ao projeto de lei 4.194. Inicialmente, é importante esclarecer que o substitutivo tramita com as sugestões realizadas quando do parecer jurídico ao projeto inicial e pequenas adequações de redação, conforme verificado e exposto na própria justificativa. Nos termos da Carta Maior de 88, é regra dar publicidade aos atos da administração pública em todo o território nacional, requisito encontrado em diversos dispositivos da atual Constituição. A partir dessa diretriz, diversos outros diplomas também irão nortear todo o ordenamento jurídico nacional, buscando sempre a publicidade dos atos na seara da administração pública. Aliás, em diversos desses atos, será condição formal de validade da sua efetiva publicidade. No mesmo sentido, existe importante diploma que dispõe sobre assunto complementar, qual seja a Lei 12.527, que regula o acesso à informação, estabelecendo os procedimentos a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e municípios com o fim de garantir o acesso à informação. Em âmbito municipal, encontra-se em plena vigência a Lei 3.191, que também dispõe sobre procedimentos e normas a serem adotados para garantir o acesso às informações da administração pública municipal, previsto no inciso 33 do caput do artigo 5º, inciso 2º do parágrafo 3º do artigo 37 e no parágrafo 2º do artigo 216 da Constituição Federal, em conformidade com disposições da Lei Federal 12.527. Neste diapasão, se bem analisarmos, apesar de não ser específica para os programas habitacionais, as exigências contidas tanto na lei federal quanto na lei municipal já seriam suficientes para que todas as informações de interesse público ficassem disponíveis para qualquer interessado. No caso específico dos programas habitacionais, também não poderá existir divergência em relação à sua publicidade e demais atos com o objetivo de informar os interessados em sua participação, sob pena de violação de um dos mais importantes princípios consignados na Constituição, qual seja o princípio da publicidade. Porém, considerando programas já criados pelo governo federal, necessariamente qualquer ente da federação que pretenda aderir deverá observar os regramentos pré-estabelecidos pelo ente criador. No caso do programa Minha Casa Minha Vida, de iniciativa federal e criado via Lei 11.977, já existem diversas regras estabelecidas a serem observadas. Em decorrência da sua criação via instrumento legal, a Portaria 24, emitida pelo Ministério das Cidades, já existem regras sobre a divulgação, publicidade e identidade visual do programa Minha Casa Minha Vida. Na mesma portaria, em seu anexo, existe o termo de adesão do município a ser assinado pelo Poder Executivo. Logo, nos termos ali estabelecidos, compete ao Executivo a iniciativa de receber a lista de interessados, inscrevê-los no cadastro único e, consequentemente, tornar públicos os escolhidos pelo programa Minha Casa Minha Vida. Cumpre esclarecer que essa mesma portaria é silente quanto aos meios de comunicação permitidos para dar publicidade aos atos referentes ao programa. Também no ato inicial, existe apenas uma forma de realizar a inscrição no programa Minha Casa Minha Vida. O primeiro passo para o processo é descobrir qual o setor, departamento ou mesmo a entidade responsável por realizar o cadastro das famílias interessadas em participar. Geralmente, os responsáveis pelo cadastramento são órgãos com afinidade no assunto, tais como a própria prefeitura, algumas de suas secretarias ou mesmo no Centro de Referência de Assistência Social. Naturalmente, qualquer possibilidade ou mesmo abertura dos programas habitacionais, seja de responsabilidade federal, estadual ou municipal, deverão ser precedidos de editais para o chamamento público, eis que se trata de um instrumento hábil necessário para a finalidade pretendida. Apenas a título de informação, de forma resumida, o município de Itajubá, quando da inscrição, abriu o edital no ano 2013 com consideráveis informações referentes aos critérios. Em consonância, vale trazer notícia veiculada no site do Ministério das Cidades com informação sobre o assunto delineado no presente parecer. O governo federal está implantando o Sistema Nacional de Cadastro Habitacional. Aos poucos, os estados e municípios enviarão os dados de seus cadastros locais e um grande banco de dados será criado para ser consultado pelo cidadão. O SNCH dará mais transparência à seleção das famílias que poderão participar dos sorteios do programa Minha Casa Minha Vida. Em breve, você poderá consultar o Sistema Nacional do Cadastro Habitacional aqui. Por enquanto, você pode consultar abaixo as pessoas que já foram beneficiadas até hoje em todo o país nas modalidades da faixa 1. As famílias interessadas em participar do programa devem se inscrever diretamente na sua prefeitura ou no governo do estado.
Enfim, são considerações importantes e necessárias para demonstrar que atualmente já possuímos diversos regramentos inerentes ao assunto da publicidade e outros aspectos relacionados aos programas habitacionais, valendo registrar que nas hipóteses de programas habitacionais em que o município participa por meio de adesão, como é o caso do programa Minha Casa Minha Vida, não há a possibilidade de serem estabelecidos requisitos por lei municipal que contradizem aquilo que já foi estabelecido. No caso específico do substitutivo ao projeto de lei 4.194, verificamos que a intenção do legislador é justamente o preenchimento da lacuna existente no acompanhamento da seleção do programa e a obrigação de o município realizar sua publicação via instrumento adequado e com amplo poder de acesso à informação em site ou outro de responsabilidade da Prefeitura. Apesar de outros regramentos existentes em nosso ordenamento jurídico, nenhum dispõe de forma direta sobre o pretendido pelo autor do substitutivo, o que, a nosso sentir, não gera qualquer proibição à regular tramitação da proposta. Voto do relator. De todo o exposto, não existindo inconstitucionalidade ou ilegalidade ao substitutivo ao projeto de lei 4.194, opinamos pela sua regular tramitação em plenário. Itajubá, 27 de setembro de 2017. Wilson Batista Paiva, relator da Comissão de Constituição. Obrigado, Débora. Em discussão, parecer ao substitutivo número 1 ao projeto de lei 4.194. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Considerando que agora os dois outros projetos têm que ter a participação da Comissão de Finanças, suspender a reunião por alguns minutos até que os membros da Comissão de Finanças estejam presentes. Ok? Obrigado, Débora.
Vamos dar início a mais uma reunião conjunta das comissões de Constituição, Legislação e Redação, registrando as presenças dos vereadores Chico Marques e Renato Nascimento de Moraes, e da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, registrando as presenças dos vereadores Carlos Eduardo Corrêa Molina e Jorge Andrade. Também do Dr. Guiaroni, assessor jurídico da Casa, e da técnica legislativa Débora. Débora, tem ata de reunião conjunta para ler? Não, né? Então, passamos à leitura do parecer ao projeto de lei número 4.215/2017, que dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação da listagem dos pacientes que aguardam consultas de especialidades, procedimentos, diagnósticos e cirurgia na rede pública municipal de saúde e da outras providências, de autoria do vereador Antônio Raimundo Santi. Comissão de Constituição, Legislação e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Parecer dos relatores ao projeto de lei 4.215. A matéria em questão está diretamente sujeita aos termos da Lei Federal 12.527, que dispõe sobre o direito de acesso à informação, previsto no artigo 5º, inciso 33, e no artigo 37, parágrafo 3º, inciso 2º da Constituição, estando todos os órgãos públicos da administração direta dos três poderes sujeitos ao dever de publicidade e de permitir o acesso à informação nos moldes do artigo 1º, parágrafo único, inciso 1º da referida lei. O artigo 3º do mencionado diploma legal federal dispõe sobre que os procedimentos desta lei visam assegurar o direito fundamental de acesso à informação, determinando que a publicidade é a regra e o sigilo é a exceção, sendo dever da administração pública divulgar as informações de interesse público independentemente de solicitações, utilizando meios de comunicação e tecnologias para tanto, fomentando a cultura de transparência com o desenvolvimento do controle social da administração. Vemos que o artigo 5º da Lei Federal 12.527 reza que o Estado deverá garantir o direito de acesso à informação de forma clara, utilizando procedimentos práticos, ágeis e de fácil compreensão. E o artigo 6º e 7º da mesma norma dispõem que os órgãos e entidades do poder público deverão assegurar a gestão permanente da informação, propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação, e que os administrados terão direito de obter as informações sobre as atividades exercidas pela administração pública, inclusive sua organização e serviços e a implementação de seus programas, projetos e ações dos órgãos. Isso significa que já é direito do administrado e dever da administração prestar todo tipo de informação sobre suas atividades, o que é reforçado pelo artigo 8º da Lei de Informação, sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais na rede mundial de computadores. Veja que o artigo 3º da Lei de Informações coloca esse direito como fundamental e o artigo 21 determina que não poderá ser negado acesso à informação necessária à tutela judicial ou administrativa de direitos fundamentais, demonstrando o grau de importância que o legislador atribuiu ao direito de informação. Assim, é inegável o dever de prestar informações dos órgãos públicos, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas em lei, o que não é o caso do objeto do presente projeto de lei. Nesse diapasão, o artigo 45 da Lei 12.527 determinou que os municípios em legislação própria viessem a disciplinar o acesso à informação, regulamentando a legislação federal, conforme interesse local, a fim de garantir efetividade ao dever de publicidade e transparência na administração pública local. Parece-nos que o projeto de lei em referência vem justamente cumprir a determinação do artigo 45 da Lei 12.527 e disciplinar o fornecimento das informações sobre a tramitação das solicitações de consultas, exames e cirurgias no âmbito municipal, atendendo à regra de competência do interesse local prevista no artigo 30, inciso 1º da Constituição. O Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de lei de iniciativa parlamentar que disponha sobre a publicidade dos atos e contratos do Poder Executivo, por se tratar de matéria de iniciativa concorrente e não privativa do chefe do Executivo, relacionada no artigo 61, parágrafo 1º da Carta Magna. Entendemos também que a iniciativa de projeto está correta, porque já existe o dever do Poder Executivo prestar as informações por força do artigo 1º, inciso 1º da Lei Federal 12.527, ficando a critério da Lei Municipal estabelecer a forma de divulgação das informações e de seu acesso, como manda o artigo 45 da referida lei, e porque se trata de competência concorrente entre os poderes e de competência suplementar do município em relação à lei federal. Assim, parece-nos que o projeto de lei não cria atribuições nem despesas para o Poder Executivo, pois a obrigação de prestar informações já existe por força da lei federal, sendo que, em nosso modesto entendimento, o presente projeto de lei apenas regulamenta de forma suplementar a lei federal.
nos termos de seu artigo 45, estabelecendo as condições mínimas para que as informações sejam prestadas, conforme o entendimento do STF acima colacionado. Tanto é assim que a referida lei federal já determina ao município e demais entes federativos e a todos os poderes que as informações sobre seus programas e projetos serão divulgadas em sítios da rede mundial de computadores, o que se aplica às ações na área de saúde, especialmente ao objeto do presente projeto de lei. Empreende frisar que a divulgação da lista de pacientes a ser disponibilizada a todos na rede mundial traria ao paciente uma expectativa mais realista da data de seu futuro atendimento, podendo o usuário do SUS optar por aguardar o procedimento, se próximo, ou buscar o judiciário se entendesse pela necessidade de adoção do procedimento de forma mais urgente, sendo o direito de informação uma forma de garantir o direito fundamental à saúde dos administrados. Essas medidas de publicidade de informação também evitam possibilidade de desrespeito à ordem de chegada dos pacientes, impedindo que pessoas furem a fila na realização dos procedimentos de saúde. No que se refere ao direito de sigilo médico dos pacientes, sugerimos a apresentação de emenda para que o projeto de lei passe a prever que constará na lista de informações o número do cartão nacional do SUS do paciente, não expondo o nome da pessoa e a patologia a ser tratada na consulta, exame ou cirurgia, ficando protegida a intimidade do usuário. Opino também pela apresentação de emenda para o projeto de lei determinar que o Poder Executivo conste nas informações a serem prestadas a data da solicitação da consulta, exame ou cirurgia e a estimativa de tempo de atendimento, bem como a posição que o paciente ocupa na fila de espera, o que orientará melhor os usuários dos serviços, garantindo ampla publicidade e controle social. Voto dos relatores. Assim, parece-nos que o projeto de lei não contém vícios de ilegalidade ou inconstitucionalidade, razão pela qual opinamos pelo prosseguimento das demais fases do processo legislativo, observadas as normas regimentais. Itajubá, 29 de setembro de 2017. Obrigado, Débora. O parecer está em discussão. Aqui, só registrar, repetir aqui as duas emendas sugeridas. A primeira é que se refere ao direito de sigilo médico dos pacientes, onde é sugerida a apresentação de emenda para que o projeto de lei passe a prever que constará na lista de informações o número da certidão nacional do SUS do paciente, não expondo o nome da pessoa e a patologia a ser tratada na consulta, exame ou cirurgia, ficando protegida a intimidade do usuário. E a segunda emenda sugerida é para que o projeto de lei determine que o Poder Executivo conste nas informações a serem prestadas a data de solicitação da consulta, exame ou cirurgia e a estimativa de tempo de atendimento, bem como a posição que o paciente ocupa na fila de espera, o que orientará melhor os usuários dos serviços, garantindo ampla publicidade e controle social. Então, com essas duas propostas de emenda, o parecer está em discussão. Vereadores que estiverem de acordo. Antes, eu queria registrar a presença do vereador Wilson do Povo. Aqueles que vereadores que estiverem de acordo, permaneçam. Pois não. Em primeiro lugar, boa tarde, vereador Chico Marques, presidente dessa comissão, amigos vereadores da Comissão de Finanças, doutor Ghiaroni, Débora, todos muito boa tarde. Eu tenho uma dúvida, gostaria de fazer esse questionamento de uma forma jurídica ao doutor Ghiaroni, quanto à organização dessa fila de espera. Porque nós sabemos que num atendimento médico hospitalar ou num atendimento de primeiros socorros, a ordem de prioridade não é estabelecida pela ordem de chegada, e sim pela gravidade do estado da vítima, do paciente, não é verdade? Então, a minha dúvida é como seria gerido, então, por esse sistema, uma fila de espera que prevê, eu vi no parecer, falando sobre a ordem de chegada. Essas medidas de publicidade da informação também evitam possibilidades de desrespeito à ordem de chegada. Então, tendo em vista que os critérios para o atendimento de um paciente, de uma vítima, não é a ordem de chegada, e sim a gravidade, a necessidade que ela tem comparada a outros que estão na fila. Por exemplo, um idoso, uma pessoa idosa ou uma gestante, ela, dependendo da gravidade com que ela... Enfim, essas questões influenciam diretamente na posição dessa pessoa na fila de espera. Então, fica a minha dúvida, se... de um ponto de vista jurídico, como é que isso poderia se tornar viável sem inferir esses princípios
da saúde, né, e do atendimento hospitalar. Boa tarde a todos. Nos parece que a situação é gerenciada da seguinte forma. O Poder Executivo tem uma lista geral de atendimentos, né, porque essa lei ela pretende disciplinar tanto exames médicos, consultas e cirurgias. Então, o Poder Público já tem uma lista, uma sequência de consultas, exames e cirurgias para serem marcadas, ou uma lista, uma fila, né, de espera desses procedimentos que estão seguindo hoje normalmente junto ao Poder Executivo, na área de saúde, na Secretaria de Saúde. A lei visa, primeiramente, que seja divulgada essa lista, e esses casos de urgência, ou, né, se é um idoso que também vai estar ligado à urgência, enfim, acho que todos serão urgências, o próprio Poder Executivo vai gerenciar isso, priorizando os urgentes, justificando aqueles procedimentos, aquela cirurgia, o que for passado na frente, né, vamos dizer assim, daquela lista comum. Mas esses casos são a exceção. A regra é existir uma lista, né, o que se pretende com a lei, a lista até já existe, essa lista ser divulgada, e todo cidadão, e principalmente aquele interessado que está aguardando o procedimento de interesse dele, ele vai ver direitinho o nome dele nessa lista transitando. E lógico que na hora se ele constatar alguém furando a fila, vamos dizer assim, entre aspas, ele pode questionar e a secretaria vai comprovar, vai ter que demonstrar que se tratava de urgência, e o critério não é esse comum, né, igual o senhor falou. Eu vejo por esse caminho, né? Por isso que a lei não faz uma ressalva, porque a exceção já seria, por si só, na urgência, uma ressalva de acordo com o fato concreto. É aquele paciente, concretamente, lá que vem pular, entre aspas, as filas, né? Vejo dessa forma. Que no artigo 2º do projeto de lei, talvez responda a essa dúvida pertinente do vereador Renato. Diz o seguinte: as informações deverão ser disponibilizadas e atualizadas diariamente pelo setor competente a cada novo evento ocorrido, seguindo rigorosamente os critérios, requisitos e regras pertinentes e a ordem de classificação para a chamada dos pacientes, salvo nos procedimentos emergenciais devidamente justificados por profissional médico. É aqui que deve dar aí, talvez, preferência para um e para outro. Perfeito. Não sei se isso responde a sua dúvida. Aqui também, ainda no artigo 2º, né, seguindo rigorosamente os critérios, requisitos e regras pertinentes. Então, é importante deixar claro, então, que o poder público ele tem a possibilidade de fazer a gestão da fila de acordo com os critérios de atendimento. Tanto para consulta, como para exames, como para cirurgia. Ok. De acordo? Muito bem. Muito obrigado. Continua em discussão. Vereador Jorjão. Bom, senhor presidente, eu vou dar uma opinião. A gente está aqui tampa buraco, né? Conhecimento total disso não tem, mas em saúde, em parte, a gente vê. Está falando da questão da cirurgia de alta complexidade? O projeto de lei dispõe sobre a divulgação da listagem de pacientes que aguardam consultas, procedimentos de diagnóstico e cirurgia, os 3 itens. Exato, mas acontece o seguinte: a alta complexidade tem que fazer. A de média complexidade, essa fila que tem enorme aí, que acho que é o questionamento maior, é a questão da média complexidade, né? Então, a pessoa tem que fazer cirurgia eletiva. Acho que está pegando muito a questão o número, a demanda é maior da cirurgia eletiva. Aí tem que ser liberado, a secretaria tem que liberar para o Hospital de Santa Casa para a realização. Hoje, se você for verificar, inclusive eu fui abordado por 2 pessoas hoje, coincidentemente, que está com problema de fazer a cirurgia eletiva, está aguardando a secretaria tem que liberar. Eu acho que isso aí não está chegando na nossa comunidade. E a cirurgia eletiva também, de pequeno porte, ela tem que ser acelerada, essa cirurgia. Independente de idoso, gestante, criança, o médico determina, né, que tem que ser feito. Mas depende de quem? Depende da secretaria, do governo. O governo tem que liberar essa demanda para que se possa ser realizada essa cirurgia. A consulta também,
a demanda, nós temos que enxergar, fazer um diagnóstico maior até na saúde, para a gente ver a questão da cirurgia, das consultas. Porque hoje, antes de ir no hospital, você marcava, era atendido. Agora nós passamos a gestão plena, complicou mais ainda. Cadê o dinheiro da gestão plena? Eu acho que isso a comissão, a Câmara, nós temos que averiguar isso primeiro com maior atenção, porque o dinheiro vem direto agora. Está sendo, até que na audiência pública era para saber que a Santa Casa mostrou que funciona direitinho, pronto-socorro, tudo. Mas não chegou a conclusão nenhuma. Eles não apresentaram alternativa para resolver. Não falaram se estão recebendo dinheiro, porque o dinheiro vem do governo federal. E aí, como que ficamos? É essa a preocupação que a gente tem. Eu acho que a questão nós temos que ver é ele mandar a relação, mas nós temos que ver qual que é a demanda, se está faltando dinheiro, tem que injetar mais dinheiro, de que forma, para atender a comunidade. Senão nós vamos ficar aí sem a resolutividade nesse assunto, presidente. Vereador Jajão, eu entendo que Vossa Excelência está entrando já no mérito da questão lá na Secretaria de Saúde, porque o projeto de lei ele dispõe só de dar transparência para essas consultas. Hoje a pessoa tem dificuldade de saber quando vai ser feita a consulta, quando vai ser feito o exame, quando vai ser feita a cirurgia, se tem gente furando fila, não tem. Uma proposta do vereador Santi é que isso tenha uma transparência, que as pessoas possam estar ali acompanhando, né, que se está sendo cumprido, está na fila, por que alguém passou na frente dele na fila. Então, a proposta é de dar transparência a essa listagem de pacientes que aguardam, né, consulta, exames e cirurgias. Ok? É válido esse pedido dele da transparência, mas o governo sabe que a lei federal é maior. A lei municipal não pode passar a maior. Artigo 198, 196, saúde é um direito de todo, um dever do Estado. Então, essas ações, eles teriam que ter... Eu estou entendendo, agora eu entendi que ele está pedindo uma transparência. Mas nós temos que ir mais além dessa transparência, na minha opinião. Entendeu? Porque, transparência, vai levar 180 dias para informar. E aí? Como é que nós vamos ficar? Acho que nós temos que aprofundar mais nisso ainda aí. Perfeito. Eu acho que essa transparência que está sendo proposta aqui vem ao encontro dessa sua colocação. Porque vai possibilitar a gente enxergar com mais clareza o que está acontecendo dentro do sistema. Ok? Continua em discussão. Em votação, parecer ao projeto de lei 4.215. Aqueles que tiverem, vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Passamos agora... Obrigado, doutor Garoni. Assim, foi aprovado com inclusão, né, das duas emendas sugeridas e lidas aqui, né, e que eu registrei também, proposta aqui pelos relatores. Ok?
Retomando aqui a nossa reunião, passamos agora à leitura do parecer ao projeto de lei complementar número 106/2017, que altera a lei complementar número 16, de 29 de dezembro de 2003, que se refere ao Código Tributário do município de Itajubá e dá outras providências, de autoria do prefeito municipal. Comissão de Constituição, Legislação e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Parecer dos relatores ao projeto de lei complementar número 106 de 2017. Preliminarmente, necessário tecer breve comentário referente ao pedido de urgência solicitado tanto no ofício de encaminhamento como na justificativa constada à proposta. Solicita no ofício. Na oportunidade, solicito a Vossa Excelência e demais vereadores a apreciação do projeto em regime de urgência, termos do artigo 50 da Lei Orgânica do Município, haja vista a inegável relevância e evidente interesse público que a matéria encerra, conforme segue anexa. O artigo 50 da Lei Orgânica do Município disciplina o assunto de forma bem clara. Nos termos da redação do próprio dispositivo, sem qualquer discussão interpretativa, fica evidente na redação do parágrafo 3º do próprio artigo 50 que o prazo previsto no parágrafo 1º não corre nos períodos de recesso da Câmara e nem se aplica aos projetos de códigos. Essa previsão, em virtude do princípio da simetria, é a mesma prevista no parágrafo 4º, artigo 63 da Constituição. Dessa maneira, mesmo acompanhado de pedidos de urgência, o prazo previsto no parágrafo 1º, artigo 50 da Lei Orgânica, não se aplica à proposta legislativa em análise, eis que cuida do Código Tributário Municipal. Ultrapassada a preliminar, passemos à análise do projeto. A matéria de lei complementar, na órbita do Código Tributário Municipal, como podemos confirmar no artigo 47, parágrafo único, inciso 1º da Lei Orgânica Municipal, eis que busca alterar o próprio Código Tributário, para reformular as disposições que especifica e, para tanto, mister se faz que se dê através de instrumento normativo situado no mesmo nível daquele diploma legal. Nesse sentido, está a norma estruturada, vez que, baseando-nos na manifestação do Executivo constante da justificativa, mesmo sendo uma matéria inerente à lei complementar nos termos da lei orgânica, também dever-se-á obediência a outros mandamentos constitucionais e infraconstitucionais que são relacionados ao tema. Na Constituição Federal, vamos encontrar os seguintes dispositivos referentes ao tema. Artigo 30, inciso 1º e 3º, artigo 145, inciso 1º, 2º, 3º, parágrafo 1º e 2º, artigo 146, inciso 1º, inciso 1º, parágrafo único e inciso 1º do parágrafo único. A Lei Federal 5.172, Código Tributário Nacional, também dispõe sobre o assunto nos seus artigos 97, incisos 1º, 2º, 3º e 4º. Em sede municipal, vamos encontrar o assunto disciplinado na Lei Complementar 16, Código Tributário Municipal, e Lei Orgânica, nos artigos 2º, inciso 1º, alíneas A e B e C, inciso 2º, alíneas A, B, C, D, E, F, G, H, inciso 3º e inciso 4º. Artigo 24, parágrafo 1º, 2º, 3º. E na Lei Orgânica, no artigo 117, 118. 119, 120 e 121. Com efeito, conforme os dispositivos acima, fica evidente a importância e cuidado que o assunto merece. Eis que verificamos normativas constitucionais e infraconstitucionais. Constituição Federal, Lei Orgânica Municipal, Código Tributário Nacional e Código Tributário Nacional e Código Tributário Municipal, que regulam toda a sistemática de cobrança de tributos, sejam eles federais, estaduais ou municipais. A matéria veiculada nesse projeto de lei se adequa perfeitamente aos princípios da competência legislativa assegurados ao município, esculpidos no artigo da Constituição Federal e autorizada pela competência concorrente entre a União e municípios. Além dos dispositivos expostos, também se deve observar os importantes princípios da anterioridade e nonagesimal. Nos termos dos citados princípios, a Constituição exige que a lei criadora ou majoradora do tributo, sobre ser anterior à situação descrita como fato gerador, seja anterior ao exercício financeiro de incidência do tributo. A Carta Maior veda cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. É o princípio da anterioridade da lei tributária. Com a Emenda Constitucional 42, foi inserida a linha C no inciso 3º do citado artigo 50, para vedar ainda que o tributo, em regra, seja cobrado antes de decorridos 90 dias da data de publicação da lei que o instituiu ou aumentou, anterioridade nonagesimal.
de se observar que tanto a regra de que a lei deve ser de exercício anterior como da publicação com antecedência de 90 dias comportam exceções, porém não se aplicam ao caso em análise. Referente à anterioridade e à noventena, o professor Luciano Amário traz com bastante propriedade e didática a defesa dos princípios. A instituição do princípio da noventena teve como objetivo driblar manobras tendentes à publicação de leis majoradoras de tributos no findar do ano, cuja eficácia já pudesse ser exigida no início do ano seguinte. Sem o princípio da noventena, poderia o legislador publicar uma lei fixando o aumento de determinado tributo em 31 de dezembro, que ela surtiria efeitos já em 1º de janeiro, de maneira, na verdade, a driblar o princípio da anterioridade e, consequentemente, ferir a segurança jurídica dos contribuintes. Graças ao princípio da noventena, a lei que institui ou majora tributo não pode surtir efeitos antes de decorridos 90 dias de sua publicação, observando conjuntamente o princípio da anterioridade. Assim, caso haja publicação de uma lei que majora determinado tributo em novembro, por exemplo, ela surtirá efeitos apenas em meados de fevereiro. Em análise comparativa à tramitação do projeto de lei complementar 106, considerando o atual período, o exemplo citado pelo professor Luciano Amaro se adequa perfeitamente à possível vigência da alteração pretendida na lei complementar 106. Ou seja, caso a proposição seja apreciada, aprovada e publicada até 2 de outubro de 2017, poderá entrar em vigor já no início de janeiro de 2018. Caso sua publicação seja posterior a 2 de outubro e anterior a 31 de dezembro do corrente ano, deverá obrigatoriamente começar a vigorar somente 90 dias da data da sua publicação no exercício de 2018. No mais, referente aos dispositivos do projeto, analisando as alterações propostas pelo Executivo, verifica-se o objetivo em adequar a redação da legislação municipal à legislação federal que dispõe sobre o assunto. A Lei Complementar 16, com suas alterações que trata sobre o Código Tributário, cuida de todos os aspectos tributários do município, sempre pautada e orientada nas normas constitucionais e infraconstitucionais que também dispõem sobre o assunto. No caso específico do imposto sobre serviços de qualquer natureza, além das orientações constitucionais obrigatórias, também existem as orientações contidas na Lei Complementar 116, que dispõe sobre o imposto sobre serviços de qualquer natureza, de competência dos municípios e do Distrito Federal e da outras providências. Além da citada Lei Complementar Nacional, ocorreu recente alteração via Lei Complementar 157, que alterou dispositivos da vigente Lei Complementar 116. Conforme exposto e demonstrado na justificativa acostada ao projeto de Lei Complementar 106, são justamente as inovações contidas na Lei Complementar 157 que estão sendo alteradas nas novas redações da Lei Municipal. Detida análise e conferência aos dispositivos contidos no projeto de Lei Complementar 106, de fato constamos que se tratam das mesmas alterações ocorridas na Lei Complementar 157 e anexo da lista de serviços previstos na Lei Complementar 116. Dessa maneira, as alterações ocorrem em consonância à legislação nacional sobre ISS aplicável ao caso. No caso dos subitens contidos no anexo único do projeto, lista de serviços anexa à Lei Complementar 16, destacamos que 4.02, que cuida do serviço de análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultrassonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congênero, não está previsto na vigente Lei Complementar 16. Após cuidadosa análise de todos os subitens elencados no anexo 1 do vigente Código Tributário, com a redação dada pela Lei Complementar 82, que alterou o anexo 1 da Lei Complementar 16, com a redação dada pela Lei Complementar 77, verificamos que o citado subitem 4.02 não consta no rol vigente de serviços. Com efeito, independente do ocorrido, em homenagem aos princípios e aspectos constitucionais aplicáveis ao caso, para a inclusão do subitem 4.02 no anexo único da presente proposta, preliminarmente, torna-se necessário que o mesmo também fique consignado no artigo 2º do projeto de lei. Caso contrário, considerando que atualmente o subitem não está previsto no anexo 1 da lei complementar, o projeto não poderá incluí-lo de forma direta no anexo, sendo necessário, em nosso entender, que também esteja previsto de forma expressa nos dispositivos legais do projeto. Será um acréscimo nos termos dos contidos no artigo 2º do projeto. Voto dos relatores. De todo o exposto, após detida análise ao projeto de lei complementar 106, que altera a lei complementar 16, concluímos nos seguintes termos. Conforme a análise preliminar, o pedido de urgência solicitado pelo chefe do Executivo na tramitação do presente projeto, nos termos do parágrafo 3º, artigo 50 da Lei Orgânica, não se aplica à matéria cuidada via projetos de código. Assim, no caso do projeto de lei complementar 106, os prazos e regras estabelecidos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 50 da Lei Orgânica
não são de observância obrigatória. A observância aos princípios da anterioridade da noventena são condicionais para a aplicação das alterações propostas no presente projeto de lei. Caso o projeto seja sancionado até a data de 2 de outubro do corrente ano, ele terá sua vigência no início do exercício de 2018. Caso contrário, sua vigência será em conformidade com a data de sua aprovação, sanção ou publicação. Não sendo aprovado no presente exercício, sua aplicação somente será legalmente possível no ano seguinte à sua aprovação, observado a noventena. No caso específico do subitem 4.02, não poderá ser incluído de forma direta conforme anexo único acostado ao projeto. O item poderá ser acrescido ao artigo 2º do projeto de lei e, consequentemente, constar no anexo único ou mesmo ser suprimido do anexo e não ser acrescido ao artigo 2º. Após as ressalvas e observações realizadas nos itens anteriores, com a correção do subitem 4.02 do anexo único, nosso entendimento é que o projeto de lei complementar 106 se encontra de acordo com as normas constitucionais e legais pertinentes, não existindo qualquer óbice para o seu regular trâmite em plenário. Itajubá, 25 de setembro de 2017. Obrigado, Débora. O parecer está em discussão. Eu queria aqui fazer, só para que a gente pudesse lembrar, a gente já falou sobre isso com a mesa diretora. Queria tocar no assunto de novo, aproveitando, né, esse projeto que entrou aqui com pedido de urgência. O artigo 50 da Lei Orgânica do Município diz: o prefeito poderá solicitar urgência acompanhada e justificativa para apreciação de projetos de sua iniciativa. Pedido de urgência, pedida a urgência, a Câmara deverá se manifestar em no máximo 30 dias sobre a proposição, contados da data que for feita a solicitação, dispensados os interstícios. O restante não tem problema. Então, uma questão que está sendo colocada aqui, que nesse caso aqui, que veio justificado, né, tem a justificativa com relação ao pedido de urgência, mas ele não se aplica. Pelo entendimento da Casa, da área jurídica da Casa, não se aplica porque ele não tem que necessariamente entrar em vigência no dia 2 de janeiro. Ele vai entrar sempre em vigência 90 dias após a sua aprovação e publicação. Senhor presidente, boa tarde a todos. O senhor me dá licença para... Pois não. Pelo que eu entendi, não é esse o motivo de não caber a urgência. Houve um entendimento do jurídico de que, por se tratar de mudança no código, ele não se enquadra nos assuntos que requer urgência. Entende? Então, não é por questão da anterioridade. A anterioridade está claro. Se a gente aprovasse até 2 de outubro, dia 1º de janeiro ele poderia estar vigorando a lei. Se aprovar 2 de novembro, aí 1º de fevereiro. Enfim, mas o motivo que o jurídico alegou não caber o pedido de urgência é por se tratar de matéria relativa à mudança do código. Inclusive, é algo questionável. Depois de assinado o parecer, eu tive acesso a algumas informações que eu até vou levar para o jurídico para a gente discutir para casos posteriores. Porque essa questão de o assunto ser de código tem também, pelo menos pelo que eu pude consultar na Câmara dos Deputados, quando trata-se de uma alteração de um dispositivo apenas do código, né, de um projeto de código, aí não se caracteriza como um projeto de código. Não sei se eu estou sendo claro. Quando se trata de uma pequena alteração, que seria o caso, né? Esse projeto é um projeto que visa apenas uma pequena mudança para incorporar aquilo que está na lei federal para a nossa lei municipal. Então, nesse entendimento, que eu preciso ainda apresentar para o nosso jurídico, para ver se é isso mesmo, me levaria a entender que, por ser uma pequena mudança, poderia sim tramitar em urgência. Qual que é a ideia do legislador, pelo que eu pude entender? Não pode se tramitar com urgência uma matéria de tamanha importância, uma mudança no Código Tributário, né? Uma mudança global no Código Tributário não poderia tramitar com urgência. Por isso essa ressalva. Agora, se for uma pequena mudança, que é o caso, aí poderia tramitar em urgência.
Mas, enfim, acho que não é nem o caso nosso aqui agora, porque já estourou o nosso prazo. Sim. Se fosse trabalhar em urgência, nós já estaríamos estourados. Aí, senhor presidente, eu queria só colocar da seguinte forma. Embora o entendimento do jurídico nosso tenha sido de que não carece de urgência, a outra parte do meu estudo aqui, eu queria apresentar para os senhores, é que trata-se de um projeto que, quanto antes for votado, melhor para o município. Porque existe uma previsão anual de 2,5 milhões de aumento da receita do município por conta do recolhimento do ISS, e ao invés de ir para São Paulo, o BH viria para o município, para os municípios, na verdade, né? Todos os municípios agora, pelo que eu pude entender, vão correr atrás de tramitar a lei municipal para poder captar esses recursos o mais rápido possível. Então, 1 mês de atraso no andamento desse projeto de lei na Câmara agora seria equivalente a 200 mil e pouco, né, de recolhimento a menos para o município. Então, embora, enfim, resumindo a história, embora o nosso jurídico tenha dado o parecer de que não encaixa como urgência, eu entendo que nós devemos, ao aprovar isso aqui, nesse momento, na comissão, encaminhar para o nosso legislativo para que dê o encaminhamento o mais rápido possível, comentar, inclusive, com o presidente da casa, para que caminhe o mais rápido possível. Vereador Molina, acho que nós estamos falando a mesma coisa. Porque o parágrafo 3º, que eu acabei não lendo aqui, mas ele é importante, diz o seguinte: o prazo do parágrafo 1º, na questão da urgência, né, não corre nos períodos de recesso da Câmara, nem se aplica aos projetos de códigos, que foi o que Vossa Excelência acabou de falar. Pois é, mas o princípio da noventena, ele tem que ser mantido. Lá, o parecer fala, a observância aos princípios da anterioridade e da noventena são condicionais para a aplicação das alterações propostas no presente projeto de lei. Caso o projeto seja sancionado até a data de 2 de outubro, que seria hoje, do corrente ano, ele terá sua vigência já no início do exercício de 2018. Caso contrário, a sua vigência será em conformidade com a data da sua aprovação, sanção e publicação. Então, se ele for aprovado dia 10 de outubro, ele vai entrar em vigor 90 dias depois, porque o princípio da noventena tem que ser observado, tá certo? Então, nesse caso aqui, nós fomos salvos porque não tem a necessidade de ser conforme o entendimento que havia, né, que veio do Poder Executivo. Porque senão seria hoje. Tinha, né, votar esse parecer e já fazer tudo hoje. Mas eu queria, então, fazer só uma retrospectiva aqui da questão da cronologia. Esse projeto de lei, ele foi protocolado na Casa. E aí, Débora, eu gostaria até que também você entendesse essa nossa ansiedade aqui, essa sugestão que a gente está deixando aqui para vocês. Foi publicado dia 1º/9, às 17 horas, tá certo? E o parecer da área jurídica para a Secretaria Legislativa foi no dia 19/9. E 18 dias depois, tá certo? 18 dias depois, a área jurídica protocolou na Secretaria Legislativa o parecer deles. E foi preparado para os relatores, o relatório, no dia 25/9. E hoje, dia 2 de outubro, nós estamos aqui discutindo o parecer. Eu acho até que isso pode ter tido uma questão do feriado, tudo, mas a gente queria pedir que toda vez que entrasse um pedido de urgência, que fosse dado total prioridade, né, pensasse esse projeto de lei e desse total prioridade a ele, para que o plenário pudesse ter tempo para debater isso. Não cai no plenário, do prefeito não tem outra alternativa, dizer, venceu o prazo, temos que votar hoje. Então, esse é um pedido que fica aqui também da Comissão de Constituição, a gente já tinha falado sobre isso com a mesa diretora, numa outra oportunidade. Mas, nesse caso aqui, nós estamos salvos pelo gongo, porque não é o caso, porque há um entendimento diferente da Casa, que a gente vai respeitar, e está claro aqui na lei orgânica. Mas fica a nossa preocupação com outros projetos dessa natureza que possam merecer o regime de urgência. Mas aí eu queria também propor aos vereadores presentes o regime de urgência, e aí pedir também ao líder do prefeito,
viesse justificado, para que a gente desse urgência àquilo que seja necessário ter urgência. Senão vira uma rotina. Tudo que bater aqui vai ser regime de urgência. Mas vindo com a justificativa, como esse aqui veio, apesar de que o entendimento da casa foi um pouco diferente, mas ele veio justificado. Há o entendimento do Poder Executivo aqui com relação a isso. Então, são essas as minhas observações, e não entra aqui no mérito que a gente está discutindo aqui do parecer, né, na discussão do parecer. Mas, então, voltando à questão do parecer, ele continua em discussão com a observação, né, dos relatores de incluir o subitem 4.02, que está no anexo, mas ele não faz parte do artigo 2º. Então, lá no artigo 2º, onde diz a lista de serviços instituída pelos artigos 24 e 28 da Lei Complementar 16/2003, fica acrescido os seguintes subitens: 1.09, 6.06, 14.14, 16.02, 17.25, 25.05 e, entrando aqui na ordem cronológica, né, o 4.02. E ali embaixo listar, né, incluir o texto do item 4.02, ok? Que fala análise clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultrassonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congênere. Então, com essa observação, acho que seria como emenda de correção de texto, né? Seria uma emenda. Isso acho que foi mais um esquecimento do projeto de lei complementar do Poder Executivo. Mas, se for o caso de emenda, seria como emenda das duas comissões, ok? Então, seria incluído no artigo 2º do projeto de lei complementar 106, o item que consta no anexo único, 4.02. Com essa observação, o parecer continua em discussão. Senhor presidente. Pois não. Acho que a Câmara tem que aprender que nós não somos bombeiros, não. Apagar incêndio e essas coisas que vêm como urgência e ter um prazo, a culpa, vereador Molino, não é nossa, não. É do Executivo. Tudo foi falado aqui, é o Executivo, não é a Câmara. Vamos arrumar um jeitinho aqui, vamos arrumar. Não se esquece que existe lei maiores, hein? Deixar bem claro. Os atos nossos vai ser julgado por lei maior. Então, se ele não traz, não manda o projeto corretamente, isso aí já virou de prática nessa gestão passada e essa agora. Nós não devemos permitir isso, não. Eu sou contra, eu não aprovo isso aí. Vereador Jorge Andrade, acho que o vereador entendeu equivocadamente o que foi falado aqui. Ninguém está dizendo que o projeto tem que passar correndo, nada disso. E não há motivo para se reprovar esse parecer. O vereador tem todo direito, mas não há motivo para reprovar esse parecer. O parecer trata da tramitação de um projeto que veio do Executivo. O projeto veio com um caráter de urgência, porque, no entender do Executivo, havia motivo para isso. E aqui na casa... O parecer, inclusive, ele tira a urgência. Demonstra que não é urgente. Ou seja, nós não temos mais urgência no projeto. O nosso parecer do nosso jurídico é o que tá valendo. Retira a urgência, é o que está valendo. Então, assim, ninguém está... Aí eu trouxe alguns elementos, que de repente foi aí que o vereador interpretou equivocadamente, eu trouxe os elementos factuais. Do que se trata esse projeto aqui? O projeto trata-se, após aprovado, ele vai dar ao município a possibilidade de recolher ISS, que hoje vai para as grandes capitais. Cerca de 35 municípios recolhem quase que 90% do ISS do Brasil. E a lei federal que já era para estar em vigor desde 2016, foi vetado pelo presidente Temer, e agora, recentemente, acho que foi em julho, se não me falha a memória, foi em julho que caiu o veto. Então, o que acontece? Hoje, não é só Itajubá, todos os municípios estão correndo atrás, tramitando nas casas legislativas, projetos semelhantes a esse, para que esse poder de recolher o ISS no município
seja dado aos municípios o mais rápido possível. Então, nós não estamos fazendo com urgência, porque o Executivo empurrou para cá. Não, é nada disso. Nós estamos fazendo algo que é para o benefício do nosso município, assim como os outros municípios vão fazer. Vão correr atrás para aprovar uma lei semelhante a essa, que traz em vigor a lei federal para a lei municipal, para que nós possamos recolher o ISS. E, no caso de Itajubá, como eu disse, eu tenho aqui uma informação, 2,5 milhões para 2018 é a previsão. Então, é um recurso substancial do ISS que, ao invés de ir para a capital, vem para cá, para o município. Essa é a relevância do projeto. Por isso, eu entendo que, independente do parecer jurídico nosso ter derrubado a questão da urgência ou não, independente disso, nós temos que tramitar com isso aqui o mais rápido possível. Eu saio dessa reunião agora e vou passar na sala do presidente e colocar o presidente a par, porque é ele que decide a ordem do dia e tudo mais, para que coloque esse projeto o mais rápido possível, independente da urgência dele, legalmente falando. Porque o município vai poder recolher o mais rápido possível esse valor do ISS. Bela explicação, mas eu continuo não ainda. Eu não concordo com isso. Então, mas você não concorda com o parecer ou com a urgência? Porque o parecer... Urgência. Não tem. Já derrubou. O Não parecer já derrubou a urgência. Não tem necessidade de votar ele agora? Qual o motivo da necessidade? Não, o parecer está pronto para ser votado. Então, mas dessa forma? Não. O parecer foi favorável à tramitação. Só que o pedido que veio do Executivo para que fosse votado hoje, era o último dia, a Casa já desconsiderou, porque não é esse o entendimento. Então, ele perdeu o regime de urgência. Mas o parecer está pronto para ser votado, nós estamos votando o parecer desconsiderando esse regime de urgência. O parecer vai ser votado olhando o mérito, o texto do projeto. Palavra? Pois não. Ser o município da nossa cidade. Que se invista primeiro esse recurso aí que era recolhido, que eu sei muito bem, há muito tempo todo mundo sabe, vai para o federal, né? Não é isso? Mas depois que viria para o município. Não é isso, Modino, que eu entendi muito bem? Então, agora, na mudança, vai ser recolhido logo para o recurso de Itajubá, da cidade, da nossa cidade, para o município. Entendeu, é isso? Jorge? Se fosse prevalecer o regime de urgência, hoje venceria o prazo. Aí Vossa Excelência tem toda a razão. Só que a Casa, a área jurídica da Casa e os relatores já descaracterizaram essa urgência, ela não é procedente. Então, não existe, não tem por que se falar em regime de urgência. Apesar de que a Casa do Mérito, tudo, tem interesse em agilizar essa aprovação. Mas aqui não se fala em regime de urgência, isso já está descaracterizado. Está voltando a aparecer sem o regime de urgência. Mas, para ele entender, já para 2018, né? Ele entra, então, em vigor esse ano? Não. Ele vai entrar 90 dias após a sua publicação. 90 dias após tudo, já para 2018. Né? Comecei em 2018, perfeitamente. Já posso usar dos recursos. Entendeu, vereador? Já está descaracterizado aqui o regime de urgência. Por favor. Ou seja, esse entendimento, na entrada do projeto, a área jurídica já teve, então ele tramitou em regime normal. Feito. Todo mundo afirma que há legalidade nisso. A legalidade. Todos afirmam. Sim. Que a minha preocupação é a legalidade. Nós pecamos muito em legalidade nessa casa. Certo. Igual o da Colombo. Só relembrando um pedacinho, urgente e não é urgente. Entendeu? Então, inclusive, vou estar apresentando aí para a semana que vem a questão das urgências, tudo, dentro do federal, tudo, eu vou estar apresentando. Porque não tem como. Nós estamos pecando em muita coisa, nós estamos esquecendo muito da legalidade. Nós não podemos ir pela emoção. Vai melhorar para o município, vai melhorar para o prefeito.
Nós temos que ver a legalidade, é o papel que nós estamos aqui fazendo. Então, eu preocupo muito com isso, a questão da legalidade. Os senhores estão afirmando que é legal. É legal. Sem urgência. Então, em discussão, continua em discussão o parecer ao projeto de lei complementar número 106. Em votação, o referido parecer. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Eu continuo como não, tá? Não. Aprovado pelos vereadores Chico Marques, Renato Moraes, Wilson do Povo e Carlos Molina, com voto contrário do vereador Jorjão. Aprovado? O parecer está aprovado pela Comissão de Constituição, Legislação e Redação, com os votos favoráveis dos 3 vereadores membros, e rejeitado pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, com voto favorável do vereador Carlos Molina e voto contrário do vereador Jorge Andrade. Nada mais havendo a tratar, damos por encerrada a presente reunião, agradecendo a presença de todos os vereadores e da técnica legislativa, Débora. Obrigado. Estamos reabrindo a reunião das comissões de Constituição, Legislação e Redação e Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira para retificar a decisão aqui proferida por mim aqui no final da reunião. Com relação ao parecer ao projeto de lei complementar número 106, que altera a lei complementar número 16, de 29 de dezembro de 2003, Código Tributário do Município de Itajubá, o parecer foi aprovado pelos membros da comissão, os 3 membros da Comissão de Constituição, vereador Chico Marques, vereador Wilson Batista Paiva e vereador Renato Nascimento de Moraes. Pela Comissão de Finanças, houve um empate. O voto favorável do vereador Carlos Eduardo Corrêa Molina e o voto contrário do vereador Jorge Andrade. Então, o parecer não está rejeitado pela Comissão de Finanças. Está em empate. Como a Comissão de Constituição já aprovou, não tem necessidade de a gente participar da próxima reunião da Comissão de Finanças para esse mesmo assunto, que é o projeto de lei complementar número 106. Então, nós somos dispensados. Da nossa parte, da Comissão de Constituição está aprovado. E da Comissão de Finanças se reunirá no dia da reunião deles, amanhã, às 16 horas, para discutir esse parecer novamente e votá-lo, porque está empatado e precisa ser desempatado, ou pela rejeição ou pela aprovação. Mas isso ficará a cargo exclusivo da Comissão de Finanças, cuja reunião será amanhã às 16 horas. Queremos agradecer aí ao diretor jurídico da Casa pela orientação, pela correção, também à técnica legislativa, Débora. Agradecendo as presenças dos vereadores Renato, Wilson, Carlos Molina, damos por encerrado a reunião conjunta das Comissões de Constituição e Finanças. Muito obrigado a todos.